Então vamos para os exemplos, que aí fica mais fácil você entender. Este verbo é o mais usado como parâmetro. Ele é um verbo forte. Ó. Por que ele é um verbo forte? Porque não tem nenhuma gutural e não tem nenhuma letra fraca. Então não tem nenhum aleph, não tem o re, não tem o het, não tem ain, não tem reish. Não tem yud, não tem vav, não tem nun. Então é um verbo forte. Por isso até esse verbo, como ele é bem redondinho assim nas línguas semíticas, ele é usado em várias línguas semíticas para um verbo como paradigma de conjugação, tá? Tanto que até a nomenclatura, quando se fala nessa questão aspectual do hebraico, do aramaico, vai se usar vaiktol, né? A narrativa com vav, ou iktol sem vav, o katal e vekatal, quer dizer, é usado o verbo matar como uma nomenclatura até dos verbos, das formas verbais aspectuais. Então, se diz katal, né? No aramaico é ketal, porque ao invés do patar, né? Vai se usar o shivá, tá? Mas o que importa é a raiz, sem a consoante. O certo nos dicionários eles colocarem as 3 letras sem nenhuma vocalização. Porque quando você vocaliza, você está conjugando. Então, essas 3 letras têm o significado de matar, tanto no aramaico quanto no hebraico. Aí, outro verbo forte, ó, é o samer, gimel e o dalet. Sagad, o segad, no aramaico, homenagear, adorar. Veja, também não tem nenhuma letra fraca. Não tem nenhum aleph, nenhum re, nenhum het, nenhum ain, nenhum reish, nem yud, nem vav, nem nun. Então também é chamado verbo forte. Esse verbo é muito usado também no aramaico e no hebraico como paradigma de conjugação. No aramaico é ketav, no hebraico é katav, né? Escrever. Também não tem nenhuma letra fraca, né? Veja que não tem nenhuma daquelas letras. Então é considerado um verbo forte. Betal, cessar, ser interrompido, também não tem nenhuma letra fraca. E aí também é importante você vai guardando o vocabulário aí, ó. Devak, agarrar-se, colar. Então não tem também nenhuma letra fraca. É considerado um verbo forte. Apareceu lá o mesmo verbo com outro significado, né? O sagado, que é prostrar-se, mas é a mesma coisa ali de cima. Homenagear, adorar ou se prostrar. Então, segad também não tem letra fraca, é considerado um verbo forte. Lembra que é da direita para a esquerda, tá? Que se leu as línguas semíticas. Então, esses verbos, quando eles forem conjugados, eles vão ser conjugados num padrão bem fixo, não vai sumir nenhuma letra e nenhuma conjugação, não vai ter mudança vocálica, e por isso que eles são considerados verbos fortes, tá? Porque eles seguem um padrão sem variação vocálica, sem queda de letra. Então, é nesse sentido que eles são chamados de verbos fortes. Os verbos do grupo P, eles são verbos cuja característica mais marcante está na primeira letra, tá? Tudo aqui que ficou na ordem errada lá. Então, por exemplo, o primeiro grupo, né, primeiro subgrupo do verbo P é o P-Aleph. Por que ele chama P-Aleph?
você prestar atenção, todas essas palavras começam com a letra Aleph, né? Então, esses verbos, né, são verbos fracos, com a primeira letra Aleph, são chamados verbos de Pei Aleph. Então, eles vão seguir um padrão de conjugação diferente do verbo forte, mas todos eles vão seguir o mesmo padrão. Tem lá o último verbo, que aparece um reish no final, que é o verbo mais frequente na Bíblia hebraica e também aparece no aramaico. Mas lembra que o reish não influencia quando ele é a última letra da raiz. Então, quando o reish é a última letra da raiz, ele não interfere na conjugação. Então, esses verbos são chamados P-Aleph. Então, ahal, comer, alimentar, que é igual no hebraico, né? Anas, coagir, que é aramaico. Azal, ir embora, desaparecer. Amar, dizer, falar. Então, não tem dificuldade, porque é só você olhar. A raiz começa com Aleph, então o verbo é um P-Aleph. Aí, ó, esses verbos, que a primeira letra tem Yud, então eles são chamados ou verbos P-Yud ou P-Vav. Veja que todos eles começam com Yud. É chamado P-Vav também porque em algumas raízes mais raras, ao invés do Yud, você tem um Vav iniciando. Mas nem no hebraico, nem no aramaico, existem pouquíssimas palavras que começam com Vav. Porque o Vav é usado como uma conjunção, ou para fazer a formação dos verbos, dos aspectos, né, verbais. Então, pode até ser um problema de escriba, né, porque o Yud e o Vav são bem parecidos na letra quadrática. Então, eles são do mesmo grupo, P-Yud ou P-Vav. Mas a maioria vai ser chamada de P-Yud. Lá, Yetav, ser bom. Yehal, poder, ser capaz. Yesaf, adicionar, aumentar. Yetsav, tomar posição, apresentar-se. Então, verbos começam com Yud. O Yud é uma letra fraca. Então, eles vão ser chamados de P e Yud. Então, só para você lembrar, o P só é uma classificação, tá? O P representa a primeira letra da raiz. Então, os verbos em P são chamados também primeiro Yud, primeiro Aleph, nas gramáticas mais modernas, porque eles tentaram facilitar e puseram os numerais romanos. Só que se você aprende com os numerais romanos, depois, quando você pega gramáticas mais clássicas, você se enrosca. Porque nas gramáticas clássicas, a nomenclatura é essa, tá? P-U, P-Aleph, P-U. Verbos P, num. Começa com num, né? Olha lá. Nafal, nefal, cair, também é igual no hebraico. Negad, propor, anunciar, revelar. Parecido com o hebraico, né? O hebraico é contar, falar. Etzal, tirar, salvar, remover, também parecido com o hebraico. Netan, dar, estabelecer, a mesma coisa que o hebraico. São verbos que começam com num. O último verbo também tem num no final. Mas a característica mais marcante é este num inicial. Então ele vai ser chamado também de P-num. Começou com num, chamado P-num. Começou com Aleph, P-Aleph. Começou com Yud, P-Yud. P-gutural. Aí, alguns verbos são chamados guturais porque começam com uma letra gutural. Então, são chamados de P gutural. Tá vendo? Ó? Avad, realizar. Cuidado que no hebraico é diferente, tá? Esse verbo no hebraico é trabalhar, servir.
No aramaico é fazer. Então, cuidado para não confundir aí. É fazer, realizar. Avad no aramaico. Tá vendo que começa com a gutural? Então, quais são as guturais? O ahá, ha, mais o reish. Aleph, re, het, ain e reish. São guturais. Então, se o verbo começa com uma gutural, ele é chamado de P gutural. Então, avad, regash, hadar e rehaval. Então, são verbos P gutural, porque começam com uma gutural. Tem lá o redar, que termina com reish, mas lembra que o reish, no final, ele não interfere na conjugação. Aí temos os verbos ein, vav. O vav no meio, né? Kum, dor, suf. Que aí é igual no hebraico também, né? Só o dor aí no hebraico que não é isso, né? No hebraico é gur. Aí no aramaico é dur. Então, tem um vav no meio. São chamados ein, vav. Você também vai ouvir falar que esses verbos são verbos ocos. Tá? Em algumas gramáticas vão estar lá, verbo oco. Por que oco? Porque esse vav desaparece nas conjugações, então eles são chamados de verbos ocos. Ein vav, porque o ein representa a letra do meio. Então, quando você diz ein vav, você está dizendo a letra do meio tem um vav. Ó, ein yud, porque a letra do meio é um yud. Então, sim, colocar, instalar. Din, defender, contender. Cuidado que lá no hebraico é julgar, né? O din. No aramaico é defender, contender, argumentar. Então, a letra do meio tem um yud, é considerado um ein yud. Agora eu quero ver se você entendeu. O verbo ein, esse confunde, tá? Porque o verbo ein não significa que a letra do meio é um ein. Ele significa que a letra do meio duplicou. Tá? Anota isso aí, porque isso até a milésima vez confunde muito. Pois na milésima não confunde mais. Melhor o termo hebraico, né? Kepulim, que aí é geminado, né? Ou chamar de duplo ein. Mas também duplo ein é um problema, né? Kepulim é melhor nome, porque é geminado. Em hebraico é geminado, é kepulim. Não, ein é duplo ein, verbos duplos, ou kepulim, que é o termo hebraico. O que você vai ver nesses verbos? Repetir a letra do meio, tá? São verbos que repetem a letra no meio. Ó. Aqui tem ein, mas ele não chama ein porque tem ein. Ele chama ein porque é duplicada a letra. Cuidado com os falsos cognatos, né? Porque esse verbo no hebraico é fazer o mal, né? Aqui é despedaçar. Então, melal, falar, kelal, aperfeiçoar, gedad, cortar. Aí parece com o hebraico. Mas veja, qual que é a semelhança desses verbos? A letra no meio é duplicada. Aí nós temos o verbo ein gutural. Ó, o que é o ein gutural? A letra do meio é uma gutural. Então, she'al, perguntar, pedir, a letra do meio não é um aleph. Aleph não é gutural. Shechat, corromper, a letra do meio é um gutural. Kerav, aproximar, é um reixo.
sead, suportar, fortalecer. Então, quando a letra do meio é gutural, o verbo é chamado ein gutural. E aí vamos para o último grupo, que são os verbos lamed. Aí nós temos um lamed aleph. Mas tem um nu no começo, tal. Tem esses verbos, como eu falei, tem alguns verbos que eles têm duas letras fracas, né? Veja, aqui é porque o vocabulário do aramaico não é tão extenso, como eu falei para vocês, só tem 700 palavras, cerca de 700 palavras. O hebraico tem 8.000 palavras diferentes. Então, o vocabulário é mais restrito, tá? O Aleph é uma letra muito, embora é chamada uma letra fraca, é uma letra bem chatinha, tá? A letra mais chata do alfabeto hebraico é o Aleph. Quando tem um Aleph em algum lugar, é porque vai mudar a vogal, vai alongar, vai reduzir, vai acontecer uma coisa. É um Aleph. No caso do aramaico, tem o problema também de também o Aleph ser a marca de determinado, né? Então você vai ter que saber se é um verbo ou se é um substantivo para ver se é determinado ou não. E tem também no aramaico um outro problema com o Aleph, que às vezes o Aleph e o Re, eles têm aí um intercâmbio. Às vezes a mesma raiz termina com Aleph ou com Re. É a mesma palavra. Às vezes no mesmo versículo. A mesma raiz da mesma palavra, às vezes termina com Aleph, às vezes termina com Re. Então, os verbos lamed, Aleph, veja que não é lamed gutural, né? Porque tem um grupo só para o Aleph. E lá, lembra que também não é P gutural, é P Aleph. Quer dizer, o Aleph é tão chato que ele tem um grupo só dele. Até lá no Ain, às vezes, nas gramáticas do hebraico moderno, eles chamam de Ain Aleph. Porque o Aleph está no meio e tem uma conjugação mais específica. Quando você vê assim, ó, entre parênteses, esses nomes, que nós vamos explicar eles depois, tá? Mas é só para você já se acostumando com o dicionário. Ele está lá, neva, que é o na, vá no hebraico. No ritpael, que é uma das derivações do aramaico do hebraico, o verbo significa agir como um profeta ou profetizar. Então é nessa forma que ele aparece com esse sentido. Depende da derivação, o verbo tem um sentido, às vezes, completamente diferente, tá? Então, nessa, no peal, que é do aramaico, que é o mesmo do kal do hebraico, tá? Ou paal do hebraico. No aramaico é peal. Então, esse nessá no aramaico é tomar, carregar no peal. No ritpael, ele é levantar-se contra. Tá vendo que o sentido muda? Então, essa é a questão toda desse estudo que a gente faz aqui, das derivações do verbo. Dependendo da derivação, o sentido é diferente. Então, mechá, também no peal, é bater palmas. E sená, ou sené, odiar, que também no hebraico é sané, né? Então, no aramaico é no peal, tem sentido. Então, o verbo lamed, aleph, quer dizer que a última letra é um aleph, e tem esses sentidos, dependendo da derivação, vai mudar o sentido. Só resolve isso olhando num dicionário, tá? Nós temos aí o dicionário da Sinodal, que ele tem o hebraico e o aramaico, tá?
Todo dicionário de hebraico bíblico tem hebraico e aramaico. O da editora Vida Nova, que é um grandão, tem também o hebraico e aramaico. O outro da Vida Nova, que é o Halot. Então você tem em português o da Sinodal, vou escrever aqui, Sinodal, dicionários. Você tem o Dicionário Internacional de Teologia, Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que é conhecido como Ditate. Esse é um bem grandão da Vida Nova. E tem o Halot, que é Hebrew, Aramaic, blá blá blá, Old Testament, da Vida Nova também. Dicionários tem outros aí, mas esse Ditate é o mais amplo, tá? Então, deu para entender? Lamed He, ou Lamed Aleph, termina em Aleph. Lamed He. Aí você vai ter Shetá, que é beber, no Peal, o Shená, que é ser diferente, ser mudado, no Peal, e no Pael vai ser mudar ou violar uma ordem. Olha que muda bastante aí, né, o significado. O Peal é a forma simples, o Pael é a forma causativa ou factitiva, que depois nós vamos ver. Também parece com o hebraico essa forma, tá? Essa raiz. O Bená, construir, no Hitpeel, ser construído. Também a mesma raiz do hebraico. Cuidado com as derivações, porque depende da derivação, o significado é outro. E o Tselá, orar. Então, verbos lamed he. Por que é lamed he? Porque termina com he, né? Igual no hebraico também, a mesma classificação. E tem lamed gutural. Só que, na verdade, no lamed gutural só sobrou duas letras guturais, né? O reish não interfere. Você já tem o lamed aleph. Você já tem o lamed he. Então, na verdade, os verbos lamed gutural vai ser lamed het ou lamed aleph, né? Só sobrou duas guturais. Você já tem uma classificação para o aleph. Você já tem uma classificação para o re. O reish não interfere. E aí, se é gutural, só sobrou duas. O het e o ain. Então vai ser igual ao hebraico, a maioria das palavras. Shelach, enviar. Devar, fazer um sacrifício. Shebar, louvar. Aí é diferente no hebraico, né? Shema, ouvir. No Hitpael, obedecer. Então, lamed gutural, verbos que terminam com het ou com ain. Porque você tem um lamed aleph, um lamed re, então o lamed gutural ou termina com het ou termina com ain. Muito bem. Aí quem já tem um contato com o hebraico não tem grandes novidades, só mais o vocabulário que muda um pouquinho, tá? São muitas variações, né? Dá umas 10 aí, não, dá umas 12 ou 13, juntando com o verbo forte, e algumas variações. Essa parte que a gente falou até agora, a gente precisava falar para você entender como é a formação da morfologia, tá? Como o verbo é formado e como ele tem a sua sistematização. Então, essa primeira parte que a gente viu até aqui, ó, para vocês chama Gizeret. Fica difícil traduzir porque no hebraico parece a mesma coisa, né? Binyamin
é construção. E Gizeret também é construção, então fica difícil, em vez de traduzir, melhor usar o termo hebraico mesmo. Gizeret para essa parte morfológica e o binyanim para os significados das derivações. Para fazer o paralelo, né, o Gizeret é isso mesmo, tem verbos em português. Primeira conjugação, verbos em ar. Segunda conjugação, verbos em er. Terceira conjugação, verbos em ir. Aí o cara fala, mas e o por? Por tem verbos em or? Não, é que o por era poir. No português arcaico era poir. Aí se i sumiu, ficou por. A gente também tem em português, né? E tem ainda verbos no português que chamam defectivos, né? Verbos que você não consegue nem conjugar. Reaver, né? Até o explodir você não consegue conjugar. Reaver. Reaver não dá para conjugar. Verbo defectivo. E verbo irregular como ser, estar. Na verdade, o pessoal às vezes chama o Gizeret de irregular os verbos fracos, mas é errado chamar de irregular, porque eles são muito regulares, né? O padrão de conjugação deles é bem regular. O verbo irregular mesmo em hebraico, no aramaico, não sei se é o mesmo, não é o mesmo, né? O verbo irregular mesmo em hebraico é o halar, que é andar, e o lakar, que é tomar. Que aí eles são irregulares mesmo, assim, se você pensar em irregularidade. Mas eles, nesses verbos fracos, eles são bem regulares. Dá até para fazer uma tabelinha bem regular.